Para mim é um grande privilégio que Deus, na sua graça e bondade, fale comigo, fale com você, que o Senhor seja exaltado entre nós e saiamos daqui edificados, amém? Para isso, então, convido você, por gentileza, a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há mérito humano, não há capacidade humana. A obra quem faz é Deus, nós somos apenas instrumento dele. Que nessa noite o Espírito Santo fale comigo, fale com você, e eu peço que você esteja orando então, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Ó Jesus amado, Deus bendito, que noite bendita o Senhor tem nos permitido a desfrutar. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor já vem trabalhando em nossos corações. Cantamos a Ti, entoamos canções, louvores, orações. Agora, ó Deus, nosso pedido é que o Senhor venha nos edificar. Edificar na Tua santa palavra, Sua revelação especial. Para tanto, Senhor, é no poder do Espírito Santo que essa obra é realizada. Então pedimos a Ti, ó Deus, que no poder do Espírito o Senhor fale conosco. Para a Tua glória, para o Teu louvor, para que o Senhor seja honrado mais uma vez entre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vai ser projetado aqui também no nosso telão. Pedir à igreja que se coloque de pé, por favor. Eu vou estar lendo na versão NVT, nova versão transformadora, um pouquinho diferente de vocês, tá? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí também, mesmo numa versão diferente, tá? Então, Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo 30, iremos ler até o versículo de número 52. Marcos 30, Marcos 6, versículo 30 até o 52. Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora para que possam ir ao campo e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Eles responderam: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos, com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo ir para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco e no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estávamos em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas.
Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até com ele, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas, quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Você pode assentar-se. Gente querida, o tema da igreja da cidade para este ano é recomeçar. E vivemos um período oportuno para isso. Estamos passando, ou pelo menos estamos ainda num contexto de pandemia, e é necessário então fazer muitos reajustes, recomeços. E o tema dessa noite que eu proponho para a nossa reflexão: recomeçar na organização do nosso calendário. Recomeçar na nossa organização do calendário. E quando eu digo calendário, eu digo calendário de fato, a sua agenda. Mas também eu quero dizer em relação à sua vida. Então toda vez que eu falar calendário, agenda, você logo vai pensar lá no caderninho na sua agenda, mas você vai pensar também na sua vida. Gente querida, depois de nós passarmos por esse processo difícil, a pergunta que fica para todos nós é se continuaremos quem nós éramos antes. Na transição de 2021 para 2022, em meio àquele momento de euforia, de festividade, eu confesso a você que houve um momento ali de tristeza em mim. Estava num culto, e ali num momento de alegria, mas veio um momento também de tristeza, e eu explico. Porque passou um flash muito rápido de como foi meu 2021. E aí vem aquela memória de que algumas coisas eram necessárias serem reajustadas. Alguns pontos da vida, eu olhava assim: não, Jesus não está contente com isso. Eu preciso recomeçar, eu preciso de uma organização, eu preciso manejar a minha vida para que eu não repita as mesmas condutas, para que eu não cometa os mesmos erros, mas que eu avance, que eu cresça, que haja progresso na minha vida, sobretudo na minha relação com Jesus. E você remanejar, reorganizar a sua agenda, propõe então que você ajuste suas condutas para que você cresça na graça de Cristo Jesus. É um desafio enorme, gente, porque nós brasileiros, infelizmente, temos um problema muito grande com a organização. E eu confesso, eu preciso muito melhorar no meu planejamento, na minha organização. Talvez você seja menos errado do que eu, mas provavelmente, ou certamente, você precisa ver alguns pontos que você precisa crescer. Lá na minha igreja eu costumo dizer, e eu copiei isso de algum pastor que eu não me lembro quem, que o cristão de fato, um crente de verdade, você se percebe quando você se reconhece como pecador. Então, se você quer perceber se de fato você é crente, é quando você, na batida da sua vida, na sua jornada, você percebe pontos que contrariam a vontade de Deus. Logo, você é pecador. A partir daí, então, somos instigados por nós mesmos e, sobretudo, pelo Espírito Santo, a reavaliar a nossa vida e recomeçar, não nos mesmos erros, mas recomeçar com novos passos e processos. Veja, queridos, o texto que nós lemos. Que
texto fantástico. O versículo 30 diz o seguinte: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhe disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco. O texto de Marcos nos mostra que os discípulos voltaram com um relatório para Jesus, porque no versículo de número 7, Jesus, versículo 6 e versículo 7, nos conta Jesus dando instrução para os 12 discípulos, para que eles fossem pregar o evangelho em determinadas regiões. Jesus deu uma missão a eles, e eles foram. E aqui no versículo 30, é o retorno deles. E eles voltam relatando, dando relatório para Jesus. Aqui, Jesus, vou prestar conta a você do que nós fizemos na nossa missão. Jesus disse então: olha, vamos sozinho até um lugar para descansar um pouco. Você já pensou no seu calendário para o descanso? Vivemos numa sociedade compulsiva por dinheiro. Vivemos num período que não há contentamento com o que nós temos. O desejo é insano para ganhar mais, possuir mais. Obviamente, devemos levar em consideração que não há nenhum problema você querer crescer na vida. Não há nenhum problema, não há pecado em você ou ter desejos e objetivos melhores do que você já tem. No entanto, há um perigo enorme que nós estamos sendo consumidos dia após dia por trabalho, por ganância, por dinheiro. E por conta disso, a sua saúde, os seus relacionamentos estão indo por água abaixo. É possível que haja entre nós aqui casamentos à beira do precipício, porque não há tempo de descanso. Gente querida, você olha para Gênesis capítulo 1, 2, você vê um Deus organizado, um Deus meticuloso, não na sua exigência, mas no seu compromisso, um Deus que poderia construir tudo no estalo de dedo ou na força da sua palavra, mas que ele preferiu ter tempo, prioridade e organização, para que cada dia tudo fosse feito, e ele parava, até que chegasse no sexto dia, ele contemplasse a sua criação, contemplasse o que ele tinha manifestado, e ele então resolve descansar. Não porque ele estava tomado de cansaço. Servimos a um Deus que é transcendente, cujas suas forças transfere ou transporta qualquer limite. Mas a ideia ali é que ele resolveu parar de trabalhar, a fim de que ele pudesse contemplar, regozijar-se da sua criação. E eu e você caímos na loucura, na insanidade de sermos mais inteligentes do que Deus e trabalharmos 7 dias na semana, se fosse possível até mais, porque somos mais inteligentes que Ele. E aí, gente, qual é o sinal que emitimos para Deus? Deus, esse é o sinal, preste atenção. Deus, o Senhor não é suficiente para mim. Deus, o Senhor não está retribuindo o quanto eu mereço e quanto eu quero. Logo, eu preciso dar o meu jeito. Eu preciso trabalhar exaustivamente, a ponto de ver vidas, pessoas perderem ao meu relacionamento, para que eu tenha o que eu desejo, porque o Senhor tem sido insuficiente para mim. Que perigo, gente. Que perigo. Que sinal de ingratidão. Orgulho, prepotência. Eu quero sugerir para você, não agora, quem está nos acompanhando, por favor, não faça isso agora, mas eu gosto muito de uma igreja presbiteriana, Chácara Primavera, pastoreada pelo pastor Ricardo Agreste.
E eles fazem uma série de mensagens que são espetaculares. E eles encerraram, no último domingo, uma série falando sobre reordenar. E aí, o pastor Ricardo Agreste pregou num título da seguinte maneira: o princípio do descanso. Gente, assistam essa pregação. Procura no YouTube, Chácara Primavera, o princípio do descanso. Coisa fantástica. Deixa eu dar um spoiler para você aqui, eu não vou me aguentar, eu preciso contar para você. Pastor Ricardo, na sua pesquisa, ele pegou um livro que falava sobre desempenho dos grandes esportistas. E aí, ele pegou o livro para ler e se descobriu o seguinte, que muito do sucesso, do desempenho dos esportistas não estão no seu esforço, no seu treinamento, ainda que ele seja importante, mas sim no descanso. Gente do céu. Aí, por coincidência, eu assisti no podcast, um outro atleta que não tinha nada a ver com a igreja, disse a mesma coisa. O segredo do atleta de alta performance está no descanso. E esse rapaz que disse isso é um atleta que pratica um Ironman, que exige de forma exaustiva do corpo. E, gente, Gênesis 1 e 2 já estava dizendo para a gente como é fundamental você parar e descansar. Jesus viu que as demandas dos discípulos tinham sido grandes e ele disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. E está acontecendo isso na sua casa, está acontecendo na sua relação com Deus. Está quebrada porque você não tem levado em consideração o sábado, o descanso. E a ideia de sábado é justamente essa: descanso. Não é só uma data, um dia no seu calendário. Significa descanso. Gente, desfrute com a sua família. Desfrute com a sua igreja, com a sua comunidade. Não perca o privilégio de você ser encorajado pela palavra de Deus quando você se reúne com a comunidade. Não perca o privilégio do seu corpo ter descanso na medida em que você dá uma pausa no trabalho e se preocupa em descansar, recuperar suas energias, colocar sua mente em ordem, recuperar suas relações com amizades, na família, com a igreja, e Deus falar o teu coração, e você permitir que Deus governe o seu calendário, não você mesmo. Então Jesus nos mostra que algo fundamental: é preciso tempo de descanso. No entanto, gente, houve uma situação no calendário ali. Na medida que eles então estavam dispostos a ir para uma pousada bacana, estavam dispostos a ir para um local tranquilo para descansar, à beira da praia talvez um lugar muito bacana para descansar ali. Enquanto eles estavam indo para um lugar isolado, diz o versículo 32, muitos reconheceram e anteciparam os discípulos, de tal forma que antes de Jesus chegar com os seus discípulos, a multidão chegou primeiro. Anteciparam-se de Jesus. Quando Jesus saiu do barco, então, ele se depara com aquela grande multidão. E aí eu quero dizer algo para você também, coisa que o pastor Hernandes também fala com muita propriedade. Você saber distinguir do que é urgente e do que é importante. Se nós não organizarmos nosso calendário para sabermos analisar o que é urgente, o que é importante, podemos tropeçar. Jesus entendia que era necessário sair com os discípulos para o descanso, mas surgiu algo importante nesse intercurso, que Jesus se depara então com uma grande multidão, e ele tem compaixão dela, pois eram ovelhas como sem pastor. Então ele começou a ensinar muitas coisas. Veja, às vezes você tem algo no seu calendário, mas é necessário que você tenha a perspicácia de Deus, para que você saiba distinguir o que é urgente e o que é importante. Naquele momento Jesus viu que o que era importante era ele cumprir a missão,
que era ensinar aquela multidão que estava como sem pastor. Afinal de contas, Jesus tinha claro em sua mente qual era a sua missão. Jesus sabia o propósito de que ele veio ao mundo. Logo, o seu calendário, a sua agenda estava toda organizada para que ele cumprisse a sua missão. De tal sorte que, quando surgiu essa demanda, ele priorizou o que era importante, a missão. Ele então cuida daquelas pessoas e passou a ensinar as ovelhas. E aí, como surge o urgente? Será que a gente consegue distinguir e tomar a decisão certa? Diante de uma bifurcação, há dois caminhos. Você saberá priorizar aquilo que é importante? Isso não é fácil, gente. Tomar decisões nunca é fácil. Aqui está uma pessoa que, infelizmente, toma as decisões às vezes equivocadas, mas a nossa reflexão não pode parar, meus irmãos. A organização do nosso calendário, de sabermos a nossa prioridade, a nossa missão, o porquê estou aqui, qual é a minha finalidade, qual é a finalidade da igreja, é tomarmos então decisão naquilo que é importante. Jesus então foi cuidar das ovelhas. Havia uma demanda espiritual e ele precisava cuidar. Seguindo, meus irmãos, a partir do versículo 35, há uma outra exigência também para que reavaliemos e reorganizemos o nosso calendário. Os discípulos foram até Jesus e disseram: Jesus, já está tarde, esse lugar é isolado, mande essas pessoas irem embora, é muita gente, o local aqui é difícil, é complicado, despede essa galera, despede essa multidão, para que eles vão ter comida entre eles mesmos. Jesus disse, providencie vocês, no versículo 37, vocês mesmos alimentos para ele. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Jesus nos ensinando a reorganizar a nossa agenda para a missão. Ele nos convida, ele convida a mim, ele convida você a sermos co-participantes da missão de Deus. Ele disse, vão vocês, participe comigo dessa demanda. Eu já parei para ensinar a multidão, agora também é necessário que vocês pratiquem, agem. Trabalhe comigo nessa demanda. Sejam participantes daquilo que eu vou realizar. E eu me pergunto, meus irmãos, se a nossa agenda tem sido organizada para que sejamos participantes na missão de Deus. Muita gente acha que para ser participante da missão é quando eu tenho um espaço aqui na frente. Se eu prego, se eu canto, se eu toco, se eu dirijo o culto, se de alguma maneira existe uma demanda aqui para mim. Um equívoco. Porque afinal de contas isso aqui é só uma pequeníssima parte da nossa vida com Deus e da nossa vida comunitária. Aqui é só uma pequena parcela da nossa contribuição no reino de Deus, mas você é pai de família, você é mãe, dona de casa, funcionário de uma grande, média ou pequena empresa, ou dono do próprio negócio. Você é um estudante, você é um funcionário público, enfim, você exerce uma demanda, e nessa demanda Deus te chama para você ser participante da missão de Deus. Eu me lembro ainda numa pregação do pastor Ricardo, ele dava o exemplo de um arquiteto nos Estados Unidos ter projetado uma cafeteria. E o pastor estava na reunião nessa cafeteria e foi perguntado a ele, você percebe como é que é esse ambiente? O pastor, sim, eu consigo perceber a gente de várias características, bem curioso isso aqui. Aí a resposta para ele foi o seguinte, olha, isso aqui foi projetado por um cristão. Ele tinha um princípio, que todo o trabalho dele cooperaria para que pessoas tivessem relacionamentos. Então as projeções que ele fazia para empresas, qualquer outros departamentos, para qualquer situação,
tinha como objetivo de trazer relação, a proximidade, pessoas terem contato. E isso ficou nítido naquela circunstância ali. Ou seja, ele decidiu, eu quero ser usado por Deus para contribuir na sociedade. Quero ser participante na missão de Deus. Talvez você pode achar isso pequeno. Mas, meus irmãos, há uma decisão de alguém que até no seu trabalho, ele quer ser participante. Jesus disse aqui, olha, mande vocês, ou melhor, providencie vocês mesmos alimentos para eles. Participe comigo, e é importante para que o nosso recomeço na nossa vida, sobretudo com Deus, organizemos a nossa agenda, o nosso calendário, a nossa vida, para que sejamos participantes, co-participantes com Deus na propagação do Evangelho. Amém? Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, independente da sua participação e envolvimento aqui na liderança da igreja. Na igreja de São Bernardo, onde eu pastoreio, na escola dominical hoje, foi falando sobre relacionamentos mútuos. E Paulo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz, olha, aconselhe, ensine uns aos outros. Gente, que coisa linda é a igreja. É sermos participantes de Deus, com Deus, na missão de ensinar, de aconselhar. E eu dizia para as irmãs, minhas irmãs, você não precisa ser uma pastora. Você pode ser uma conselheira, ou entre aspas, uma pastora, com as suas netinhas. Com seus netinhos, ensinando os princípios e valores de Deus, sendo participante de Deus, naquilo que Deus tem realizado no nosso mundo. Seja você um funcionário, meu querido irmão, minha querida irmã, contribui para o reino de Deus, cooperando com Ele, agindo de forma decente, sendo luz no ambiente que Deus lá te colocou, sendo sal e luz, como diz a palavra. Missão, somos todos missionários, somos todos missionais, cooperando com o reino de Deus, trabalhando no reino de Deus, mas para isso, é necessário espaço no teu calendário, na tua agenda. É necessário que você se permita isso. Eu quero ser participante com Deus nessa missão. A história nós sabemos, meus irmãos. Os discípulos então, olha, precisamos de muito dinheiro. Jesus pergunta, vamos verificar. E aí eles trouxeram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ali faz se assentar em grupos de 100 e de 50. Veja como Jesus, ele é organizado na sua missão. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha diz que Jesus mandou até sentar na grama verde. Ele dá o detalhe da cor da grama. Jesus, na missão, ele é organizado, ele cuida para que as coisas funcionem com uma certa harmonia, para que a missão seja bem sucedida. E então ele organiza, os discípulos organizam, e aí nós sabemos que o milagre acontece. E o versículo 42 diz, todos comeram à vontade. O sobrenatural, meus irmãos, compete a Deus, é de competência dele. Aquilo que eu e você não podemos fazer, não se preocupe com isso, permita que Deus realize através de você. No entanto, nós somos participantes dessa missão, e a glória é toda para Ele, a honra é toda para o Senhor. Jesus então dividiu os peixes, e todo mundo recebeu uma porção, todos comeram à vontade, e até mesmo os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Detalhe, e fica claro aqui o sobrenatural de Deus. Eram 5 pães e 2 peixes que foram divididos para mais de 5.000 pessoas. O texto relata 5.000 homens, mas certamente havia ali crianças e mulheres. Esse número poderia bater quase ou até mais a casa de 10.000 pessoas. Jesus agindo sobrenatural, mas com a participação dos seus discípulos na missão. Organizemos, meus irmãos, a nossa agenda para que Deus continue realizando muitas coisas através de mim, através de você, através da igreja.
através da comunidade dos céus, através do povo de Deus, como nós cantamos aqui, a igreja vem, Deus empoderou a comunidade pelo Espírito Santo, para que por meio dela realize grandes feitos. Isso exige que eu, você, a igreja, organize o seu calendário, a sua agenda, para que Deus venha agir. Veja, isso não significa que nós limitemos a Deus. Significa que Deus está lá doido para fazer e nós limitamos a Ele. É que é uma participação, é um convite de Deus para que eu e você sejamos participantes nessa missão. E para concluir, meus irmãos, no meio do calendário também vai surgir alguns eventos que nós não esperamos. Você pode ser articulado, organizado, mas às vezes as coisas saem do nosso controle, e é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas veja o que o versículo 46 nos diz: a multidão, ou de todos, subiu sozinho para orar. Oh, queridos irmãos, no domingo passado o reverendo Márcio, eu não estava aqui, mas depois eu pude acompanhar no YouTube. O reverendo Márcio pregou sobre oração. Gente do céu, como é que está seu calendário de oração, meus irmãos? Como é que está a nossa agenda para falar com Deus? No meio daquela situação toda, Jesus tinha um objetivo, mas que foi interrompido por algo urgente. Ele então chama os discípulos para participarem daquela missão. Ele então se despede, e ele decide separar um tempo para falar com Deus. Veja, não está claro para a gente aqui qual é o conteúdo da oração. Talvez seria muito importante sabermos o que Jesus estava falando. No entanto, querido, o que é mais basilar, o que é mais principal, está claro para nós. Jesus, no seu calendário, ele tinha tempo para falar com Deus, com o Pai. E eu e você muitas vezes desprezamos, negamos. Não tem espaço para Jesus. Tem tempos para todas as atividades, para todo o nosso deleite, para toda a nossa vontade, orgulho e etc. Mas não há espaço para falar com o Pai, aquele que é um Pai amoroso, um Pai celestial, que dá boas dádivas a seus filhos. Esse nós negamos da nossa agenda. Oh, meus irmãos, é necessário recomeçar, mas recomece organizando o teu calendário, a sua agenda, a sua vida, para que você tenha tempo para falar com o Pai. Num encontro de adolescentes, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, eu dizia aos adolescentes: olha, vocês têm que ser igual a Jesus. A missão do discípulo é ser parecido com o mestre. Aí eles me disseram: ah, pastor, você está de brincadeira, Jesus está em outro patamar. Como é que você é parecido com Jesus? Não tem condições, Jesus é Jesus. Mas veja aqui, veja esse Cristo exaltado, esse Cristo perfeito, impecável, imaculável, mas Ele se sujeita o seu tempo, a sua prioridade, para ter o momento de falar com o Pai. E o que faz de mim e você melhores que Cristo para não orar? O que faz eu e você mais inteligente, mais suficiente que Jesus, para que não temos tempo para falar com o Pai? Precisamos então reorganizar o nosso calendário, a nossa agenda, e ter deleite com o Pai. Eu tenho separado alguns louvores, e Deus tem sido bondoso comigo. Nada muito sofisticado, mas o deleite para o meu coração tem sido delicioso. Louvores que, pela graça de Deus, Ele tem ministrado ao meu coração. Momento de deleite na palavra, momento de refrigério para a alma, para o coração. E veja, meus irmãos, esse período de pandemia tem secado a nossa espiritualidade, tem destruído a nossa mente. E se eu e você não decidirmos sermos intencionais, grave essa palavra, ser intencional
em separar o tempo no seu calendário, a tendência nossa cada vez mais naufragar na fé. Depois de se despedir de todos, ele subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Eu encerro então falando desse período da vida que às vezes surge o inesperado, porque sabemos na história que os discípulos então tomam o barco e eles estão entrando no mar. E você lembra que aqui os discípulos não era eu, não era um qualquer um naquele barco. Eram homens experimentados, homens que já tinham passado por várias circunstâncias. Eram pescadores, sabiam lidar com as dificuldades que aconteciam no meio do mar. Até que um evento então surpreende os discípulos. E aqui, meus irmãos, você pode ser o mais experiente que for, atenção para isso. Você pode ser mais inteligente do que qualquer outro aqui, na sala ou na igreja. Mas muito cuidado para que isso não leve você à arrogância, achar que você tem domínio sobre a sua história, domínio sobre a sua vida. E a pandemia berrou bem alto nos nossos ouvidos que nós não somos nada. E independente do grau de instrução, independente do grau social, do patamar de vida, independente de qualquer coisa, ficou claro e evidente: o ser humano é frágil, a vida é curta e insegura. Significa então que, por mais que você seja capaz, cuidado com isso. E aqui eu não estou querendo colocar que os discípulos foram arrogantes, o texto não dá essa ideia para a gente. Mas a inferência, não para eles, mas a inferência nossa, de que eu e você, por mais experientes, capazes, podemos achar que temos controle absoluto, e não temos. Aqueles homens estavam em apuros, remando com toda a força, lutando contra o vento e ondas. Por uma hora já alongada na madrugada, eles estavam ali lutando, lidando com aquela circunstância difícil. Mas o versículo diz que Jesus viu todo esse momento. Aqui está a graça de Deus sobre a vida do seu povo. O evento pode ser inesperado por nós, mas Deus na sua graça, Jesus no seu amor, Jesus na sua condescendência, na sua benevolência, Ele está olhando quando nós passamos por apuros. Ele está a nos observar, Ele está a nos enxergar. Ele sabe que quando nós enfrentamos ventos, tempestades contrários, que nos deixam em momentos ou em circunstâncias sem força. Jesus estava olhando isso e foi até com eles. E aqui algo também curioso acontece, meus irmãos. Os discípulos ficaram cheios de medo. Eles gritavam de pavor. Eu me lembro que quando eu preguei esse texto na minha igreja, as crianças olharam assim: Jesus, um fantasma. Os discípulos apavorados. Gente querida, é natural para mim e para você, em algum momento da vida, a nossa fé ficar mais difícil. É natural nossa, pela nossa fraqueza, é natural nossa, quando um evento fora da nossa ideia, fora da nossa imaginação acontece, a dúvida, a falta de fé, ela é natural a mim e a você. E eu de maneira alguma quero lançar para você um peso, de maneira alguma fazer uma exigência que foge da capacidade humana. O texto deixa bem claro: eles tiveram medo, coisa que eu e você teríamos também. Certamente eu e você seríamos mais apavorados, atordoados, porque o nosso coração, por ser duro, duvida do impossível que Deus pode realizar. Então Jesus foi até com eles, caminhando sobre o mar. Aqui, meus irmãos, é para quebrar os nossos joelhos diante do maravilhamento divino de Jesus.
Aquilo que trouxe pavor, pânico, terror para os discípulos, onde eles, com toda experiência, não conseguiam dar conta. Quando eles tentavam, de todas formas, resolver a situação em apuros, não conseguiam. Jesus tranquilamente caminha sobre essa circunstância. Aquilo que é um pavor para mim, é um terror para mim, é aquilo que me deixa atordoado, para Jesus é algo absolutamente tranquilo de se resolver. Ele caminha sobre as águas. É o Deus que eu e você cremos, meus irmãos. É o Deus que eu e você servimos. Por isso devemos permitir que o nosso calendário, a nossa vida seja permeada por Jesus, porque o que Ele realiza, homem algum, instituição nenhuma, coisa nenhuma pode realizar, somente o nosso Salvador Jesus. Por isso que a nossa agenda precisa estar plenamente centrada nele, organizada para Ele, porque somente Ele tem toda a autoridade de caminhar sobre os mais terríveis momentos da minha vida e da sua vida. Por mais que eu e você duvidemos disso, por mais assombroso que isso seja, e devemos dar glória a Deus, porque imagina só, se dependesse da fé dos discípulos. Imagina só se dependesse de você, que a sua vida seja como ela é. Talvez você está pensando, pastor, mas minha vida não é lá essas coisas. Ok, mas você acha que você sozinho seria capaz? Então, meus irmãos, nosso calendário, devemos priorizar o nosso tempo de descanso, de deleite com a família, comunhão com a igreja, contemplação do Criador. A nossa agenda também tem que saber diferenciar entre o urgente e o importante. Assim como nossa agenda também tem que ter espaço para participarmos da missão de Deus. Ele realiza o sobrenatural, nós somos apenas instrumentos. A nossa agenda também tem que ter tempo para falar com o Pai. Relacionamento com o Pai, devoção ao Pai, devoção com o Espírito Santo, contemplação da graça de Cristo. Mas nossa agenda também tem que entender que há circunstâncias que tudo pode ser impossível do nosso ponto de vista. No entanto, há um Jesus Cristo, há um único Cristo, o Salvador, o mediador, o Redentor, o Salvador que nos olha em meio a tempos de apuro e apesar de nós, vem em nossa direção e manifesta a sua graça, nos resgatando das circunstâncias mais adversas. Devemos compreender que a agenda às vezes pode ser perfeita em nosso ponto de vista, mas ela pode escapulir em algum ponto, mas não escapole do centro da vontade de Deus, das rédeas das mãos do Deus Todo-Poderoso. E Jesus então fala algo para mim e para você, como ele disse para os discípulos: não tenha medo, não tenha medo. Mas eu e você temos. Ele diz coragem, e eu e você podemos não ter coragem, mas ele diz sou eu. E a partir daí, é nos lançarmos, nos organizarmos, para que tudo seja centrado para Ele. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus ajude a mim e a você. Recomeçar, reorganizando a nossa agenda. Olhe para os seus, para a sua família. Organize tempo para isso. Não deixe que o materialismo, o consumismo arranque de você o tempo. Para encerrar, ainda falando sobre tempo, eu me lembro de um livro que eu estou lendo, na verdade, Guiando Famílias pela Fé. O autor diz, ele faz um relato de um ex-treinador
da NFL, um esporte americano, de um treinador que passou exaustivamente tempo a treinamento, competição, treinamento, competição. Até que no belo dia ele olhou para o lado, ou no quarto de sua filha, ele percebeu que ela já não engatinhava mais, já era uma moça. E aquilo para ele foi terrível, porque o tempo não volta mais. Talvez isso possa estar acontecendo com você. Está acontecendo contigo na família, na sua relação com Deus. Mas que você então tenha dedicação para você recomeçar, organizando seu calendário, para que Deus seja honrado na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Jesus amado, como tua palavra nos diz, a tua graça nos basta. Ó Jesus. Ó Jesus. Deus, eu quero nesse momento orar pelas nossas vidas, da comunidade que aqui se reúne em adoração ao Senhor. Deus, é tempo de recomeço, é tempo de nós alinharmos o nosso calendário, alinharmos a nossa vida, as nossas prioridades, para que tenhamos condições, ou pelo menos tenhamos intenções, de que a nossa vida, mesmo na correria, ela tenha prioridades para aquilo que é importante. Deus amado, há pessoas aqui cujos seus relacionamentos podem estar no fio da navalha. Há pessoas aqui, ó Deus, que de alguma forma está com debilitações no seu corpo, porque a mente não para de trabalhar. Tamanhas são as preocupações, tamanha é a ansiedade, tamanha é o desejo para que algum fato venha se realizar. E, ó Deus, é uma demonstração que a vida tem que estar no nosso controle e não no controle do Senhor. Jesus amado, nessa noite pedimos, ajuda-nos, capacita-nos a tomar decisões, a pensarmos na nossa vida para que o Senhor seja honrado em nós, que participemos da missão do Senhor, tenhamos tempo de qualidade para oração, leitura da palavra, e no momento do inesperado, nos ajude a crer e confiar tão somente na intervenção da sua graça. Opera, ó Deus, em nosso coração, ajuda-nos nesse desafio, para que cada vez mais o Senhor cresça, seja exaltado em nossas vidas, para a tua glória. Oramos, portanto, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém e amém.